Obrigado, Maurício, por ter participado mais uma vez da nossa programação. Vamos tocar no assunto que hoje preocupa o pecuarista, né? Os preços que estavam na faixa de R$ 203, R$ 202 arroba começam a ceder. Isso é resultado do fechamento, da paralisação de alguns frigoríficos na compra, Maurício? Puga, prazer sempre estar aí com vocês. Eu acredito que não. A gente pode até ter frigorífico fechando por alguma razão e outra, mas o que a gente precisa entender é que nós tivemos alguns efeitos com a hora que se iniciou toda a prevenção para a gente frear o avanço da pandemia, né? Então, o isolamento, a quarentena, fechamento de restaurantes, fechamento de cantinas, de refeitórios, isso fez que, num primeiro momento, você mudasse todo o hábito de consumo do consumidor brasileiro. Então, vai alterar o perfil de cortes que vão ser comprados, que vão ser demandados, né? Além do perfil de consumo, nós mudamos também o hábito de consumo, a forma com que ele vai comprar, o hábito de compras, desculpa. Lembra que na primeira semana, né, de todo esse movimento, a gente se assustou bastante com prateleiras vazias em outros países. Muita gente da cidade achou que isso aconteceria aqui no Brasil, se lembraram da paralisação lá dos caminhoneiros e foram atrás dos produtos para se estocar, né? Então, no primeiro momento, a gente teve um aumento de venda, faltou alguns tipos de cortes, e nesse segundo momento, além da mudança do hábito, você tem aí essa ressaca das compras que foram feitas nesse período. Então, evidentemente, a gente vai ter uma queda no preço dos cortes que vai refletir lá nos frigoríficos e eles têm que ter um tempo aí para se ajustar a tudo isso, né? Mas eu acredito que essa queda toda seja pontual e que logo, logo a gente se equilibre de novo. As exportações que nós temos feito para a carne bovina, em especial, suportam parte dessa queda de preço, porque os preços vinham se mantendo às custas de exportação, não? Também, Puga, a gente precisa ver uma coisa, a proporção das exportações, ela não é a mesma do mercado que fica aqui. Então, é sempre dos cortes, né? A gente estima aí que entre 60% e 70% do que é exportado são partes da carcaça que não é de preferência do consumidor brasileiro. Isso é muito bom no dia a dia, né? Porque exporta e a carne que fica aqui o que o brasileiro dá mais vazão. Só que nesse momento que a gente mudou o perfil de compra, você continuar batendo o boi para exportação e está sendo demandado, né? Então a exportação até março, ela vem acima do ano passado, quer dizer, sinalizando aí que a gente vai caminhar para outro recorde de quantidade exportada, mas dentro do mercado interno, as partes que não vão para fora começam a dificultar os frigoríficos. Então eles têm que tomar uma decisão, eles vão ceder em preço e colocar essa carne para sair mais barata para o consumidor, ou vão se estocar. Na verdade, eles vão tentar fazer vão tentar encontrar um ponto ótimo, né? E isso atrapalha muito aqueles frigoríficos que não exportam, né? Nesse caso, ele tem que competir com os cortes mais valiosos, com o frigorífico que, em teoria, esses cortes estão sobrando, né? Vamos falar assim de um jeito meio grosseiro, né? Então, todo esse ajuste vai criar um problema muito grande para os frigoríficos que não exportam, que provavelmente pode ser os que estão tendo mais dificuldade, talvez reduzindo o abate nesse momento, né? Dinheiro está caro, está tudo difícil, a venda está complicada, porque ele tem que se replanejar, mudar a logística, então envolve operações muito complicadas nesse momento para a indústria. Bom, então temos algumas dificuldades que são decorrentes aí da situação em que nós vivemos. Agora, de outro lado, nós temos lá fora também frigoríficos com alguma paralisação, notadamente nos Estados Unidos. Isso tem algum significado para o mercado brasileiro de carne bovina fora do país? Eu acredito que sim, Puga. No primeiro momento, as primeiras perguntas que fizeram para a gente se a gente exportaria lá para os Estados Unidos. A gente já está aumentando as exportações para os Estados Unidos. Eu não acredito que essa paralisação lá dê fôlego para a gente mandar produto para lá, né, em escala muito maior do que se imaginava. Até um dos fatores que já estão sendo relatados nos Estados Unidos é também uma queda de demanda, né? Mas os norte-americanos, provavelmente vão reduzir
a quantidade de carne exportada, ou seja, o que estava projetado para esse ano, né, ou até em relação ao ano passado, e isso nos abre porta no mercado internacional. A gente acredita que aqui no Brasil nós tenhamos condições melhores que os norte-americanos para enfrentar esses problemas nos frigoríficos, principalmente de boi. Pode ser que em frango e suíno a gente passe por problemas semelhantes em algumas plantas, mas na carne bovina a gente tem uma ociosidade muito grande, já é um custo que os frigoríficos têm que administrar, né? E nesse momento esse custo talvez eles consigam usar como oportunidade. Então eles já começaram a flexibilizar horários para diminuir a quantidade de gente ao mesmo tempo no mesmo ambiente, espaçar mais nas plantas. Isso são medidas que os frigoríficos brasileiros têm condições de fazer que lá nos Estados Unidos não tem, né? Tanto pela ociosidade como pelo tamanho das plantas que a gente tem aqui e o tamanho das plantas que tem lá nos Estados Unidos. Bom, o pecuarista nesse momento vê os preços com ligeira baixa, mudança em consumo de carne, né? Redução acentuada no consumo de frango e de suíno. O que você diria para o pecuarista que está agora de olho nessa situação, com o gado aí pronto para vender? É a hora de segurar um pouco? Puga, eu não gosto desse negócio, dessa tese de segurar. Particularmente, não é uma tese que me agrada, né? Você tem que olhar caso a caso, então falar isso aí de forma generalizada é um perigo, né? Então, depende do custo de produção, da estratégia, como que ele está. Mas é uma questão a ser avaliada. A gente precisa lembrar que mesmo o boi caindo, que você mencionou aí no começo da conversa, ele está caindo para um patamar acima do que a gente projetava para a média do ano, no início do ano. Então, nós estamos num momento que a oferta de boi tá rala, né? Isso aconteceu porque parte dos bois foram adiantados para o final do ano passado, parte ainda não está pronto. Então, nós estamos num momento que o mercado, se a gente for ver toda a conjuntura, né, isso não é torcida, isso é uma avaliação, né? Era para o mercado até estar operando em preços mais baixos do que está hoje, né? Eu não estou dizendo isso que está bom ou está ruim, eu estou dizendo que nós estamos num cenário que poderia estar pior, né? E isso diz o quê? Que no curto prazo pode piorar, né? Então, se as exportações começarem a enfraquecer, desandar, ou a gente tiver problema aqui para reequilibrar o fluxo de cortes no mercado interno, provavelmente a gente vai ter uma queda de preço maior, né? Mas no cenário do ano todo, que aí é a pergunta que você fez, o que o produtor faz? Nós estamos trabalhando com um cenário de demanda acima de oferta, né? Então, mesmo com tudo que nós estamos vivendo, a conjuntura para o segundo semestre é positiva, principalmente para a carne bovina, né? Na carne suína, a gente também acredita que isso seja positivo, e o que tem aí um pouco de dúvida, que são questões aí mais ágeis, né, tanto do Brasil como para outros países responderem, no mercado de frango, mas mesmo assim a tendência é produzir e vender mais ainda esse ano. Bom, eu agradeço a entrevista, Maurício Palma Nogueira. A perspectiva é melhor mais adiante para o pecuarista que trabalha com a bovinocultura. Você terá outras entrevistas do Maurício Nogueira, aprimorando, né, estudos que vêm feitos sobre utilização de tecnologia, nossas exportações, durante esta semana. Agradeço por enquanto, Maurício. Muito obrigado, Puga. Sempre um prazer.